novamente reunidos os programas de residência em saúde mental coletiva da URGS e o programa de residência em saúde mental da Unicinos para um seminário formativo, né, no contexto da pandemia que a gente vem enfrentando. Hoje a gente conta com a presença de 3 convidados, né, a Dayana dos Santos, que é sanitarista, educadora social e militante, né, no apoio social a mulheres na periferia, né, o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, docente da URGS, membro da Associação Brasileira de Agroecologia e ativista da campanha permanente pela vida contra os agrotóxicos, e a Marla Fernanda Kuhn, que é docente da Unicinos, do curso de Serviço Social e do Programa de Residência em Saúde Mental, doutoranda em Geografia da URGS, e trabalha também na vigilância sanitária, né, da prefeitura, é isso, né, Marlon? Queria agradecer muito, né, a disponibilidade dos 3 de estarem aqui com a gente, né, no meio de num momento de vida que, né, que é bastante conturbado, acho, para cada um de nós, né, assim, de abrir esse espaço para essa conversa, assim, eu queria agradecer muito a disponibilidade, né, mas tenho certeza, assim, que essas conversas, elas são bem necessárias e importantes para a gente poder também, como um programa de residência, né, como um processo formativo, assim, poder estar se munindo de um instrumental para uma atuação também nesse contexto que é inesperado e inédito, assim, para nós. A gente assistiu previamente, né, um documentário, né, O Fio da Meada, e uma live com o Davidson Faustino e o Altair Lima, né, e esse material ele nos informa, né, a base a partir da qual também a gente propõe essa conversa com vocês, né. Mas eu vou passar então rapidamente a palavra para cada um, assim, para uma fala inicial. Então, de uns 10 minutos, eu vou controlar o tempo, assim, vou avisar vocês quando vou fazer um gesto aqui, assim, para vocês quando tiver perto de encerrar. E passo a palavra, então, para o Leonardo primeiro. Boa tarde, Analice, Dayana, Marla e demais ouvintes que participam desse encontro. Para mim é muito bom ter essa oportunidade de dialogar com pessoas que estão vivendo da mesma maneira enclausurado esse grande problema internacional, global, e trocar as ideias desde perspectivas distintas. A orientação que eu recebi da Marla era de trazer aqui o tema da agroecologia, fazendo um link, talvez usando aquela fala da Vandana Shiva no Fio da Meada, de que 75% das doenças provém da alimentação. No campo da agroecologia, uma das principais e mais luminosas lideranças também é uma mulher, se chama Ana Maria Primavera. Ela faleceu há pouco em Santa Maria, e ela dizia, quando o Norman Borlaug ganhou o prêmio Nobel, e o prêmio Nobel dele foi porque ele tratava de sementes híbridas e tratava da alimentação, da nutrição das plantas como sendo basicamente dependente de 3 macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. A Primavera dizia que aquilo era uma loucura, porque o solo é um ser vivo, e como um ser vivo ele depende de uma multiplicidade de relações, e que se houver essa simplificação de buscar os elementos que dão maior resposta, as respostas efetivas vão ser distorcidas. Ela dizia, uma super oferta de algum tipo de nutriente vai causar desequilíbrios que vai gerar um solo doente. E nesse solo doente vão surgir plantas doentes. E essas plantas doentes vão alimentar pessoas doentes, que vão sociedades doentes. Então, e nos parece que isso vem acontecendo e pode ser demonstrado de diversas maneiras
inclusive no caso dessa pandemia. Existiram várias hipóteses sobre como essa pandemia começou. A primeira dizia que as pessoas estavam comendo animais selvagens num mercado de animais e que por isso tinham contraído viroses que seriam procedentes daqueles animais. As pessoas também diziam que a China tinha criado a Covid para guerra biológica e afetar as relações geopolíticas. Depois as pessoas diziam que tinha sido criada esse coronavírus tinha sido criado nos Estados Unidos e levado para a China em competições militares, em uma espécie de torneio internacional. E depois se concluiu que aparentemente era um fenômeno natural que ocorre sempre que a natureza se confronta com um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio sistêmico que afeta as relações do todo. Então, os seres, fazendo um parênteses, então, sob o ponto de vista do genoma, das respostas que nós observamos nos seres vivos, elas todas têm alguma similaridade, porque a vida iniciou com alguma bactéria em algum momento lá num passado muito longínquo. E a vida foi se diferenciando de forma a gerar tudo que existe por aí. Então, tudo que é vivo tem uma raiz comum e mais, ainda tem passos comuns. Nós temos cerca de 25% de genes que são observados também em árvores. E isso explica um pouco da cosmogonia dos indígenas, que dizem que a floresta fala com eles, que quando entram em algum ponto se despertam alguns sentimentos, que eles interpretam que são associados à irmandade, à raiz comum, ao fato de que todos os seres têm formas de complementação. Não queria entrar por essa discussão, mas o fato é que nós temos genes em comum com o porco, com o frango, com o macaco. E se nós, vivendo perto de uma floresta, acabamos com essa floresta, as doenças, as moléstias que convivem em equilíbrio com aqueles seres naquele ambiente biodiverso, tem que buscar uma outra alternativa. Um vírus, que não é um ser vivo, ele é um comando biológico, ele é uma informação genética que, uma vez entrando em contato com um meio favorável, com uma célula, transfere parte da sua informação genética para essa célula e a obriga a produzir novos seres iguais ao original que a infectou. Então a multiplicação, a célula passa a multiplicar aquele vírus, e aquele vírus extravasa da célula, contamina outras células, e isso atinge populações quando o ambiente é favorável a essa explosão populacional, a essa explosão da doença. E quando o ambiente é favorável? O ambiente é favorável, uma moléstia sempre surge quando um fator externo que altera o equilíbrio de um organismo encontra esse organismo preparado para ser atacado. O organismo tem que estar fragilizado. Isso se transforma numa epidemia ou numa pandemia quando o ambiente é favorável para que outros indivíduos sejam afetados. No caso das nossas formas de alimentação, como a Vandana Shiva falava, esses campos de concentração com porco, com frango, com boi, as criações de animais com peixe, com camarão, essas criações com superpopulações, elas se mantêm às custas de artificialização do ambiente. Uma comida dimensionada da forma que o Norman Borlaug pensava, concentrada nos nutrientes que são observados como os mais necessários, e proteções para a saúde com cargas enormes de antibiótico, com hormônio para crescer mais rápido, e assim sucessivamente. Portanto, são populações desequilibradas, são populações doentes. E algumas vezes elas não são observadas como doentes porque elas são sacrificadas por consumo antes de atingirem o ciclo completo de vida. São logo depois da... Meu tempo se esgotou? Não? Sigo. Bom, então, seguindo. Quando atinge o momento do abate, elas são descartadas. Por isso não se percebe esse processo de degeneração que é condicionado pela alimentação e pelas condições de vida. Então, quando ocorre, por exemplo, que algum pássaro migrante que faz aquela troca de habitat lá do norte da Europa, do norte da América para o sul, ele passa por lugares onde existem essas criações de aves. E no passar por esses lugares, ele entra em contato, a sua carga virótica que vive em equilíbrio com ele,
pela imunidade adquirida ao longo da convivência, entra em contato com seres que são fragilizados e que têm uma similaridade genômica que lhes permite ser atacado pelo mesmo indivíduo, o mesmo vírus, a mesma doença. E essa mesma doença, num ser que não está preparado para ela se desenvolve rapidamente. E num ambiente que possibilita atacar outros seres, ela se transforma numa pandemia. A gripe aviária foi isso. Então você obrigou, num determinado momento, você queria matar todos os patos que faziam migração. A gripe suína foi assim. A SARS foi assim. A migração de um indivíduo, de uma moléstia, que estava em equilíbrio num ambiente selvagem, num ambiente multidiverso, com os seres com que ela coabitava, alcançando uma outra população de outros indivíduos despreparados para conviver com essa moléstia. E num ambiente favorável à expansão rápida da moléstia. No caso do caso que nós estamos vendo agora, se afirmava no início que os velhos seriam as principais vítimas. Não por serem velhos, porque o seu sistema imunológico está gradativamente se decompondo, se fragilizando. Por isso são mais suscetíveis à doença. Assim como os pobres são mais suscetíveis. Não por serem pobres, mas porque a pobreza acarreta dificuldade de acesso à água, à luz, à alimentação adequada, aos sistemas básicos de saúde, porque vivem em ambientes propícios à expansão de moléstias. E porque são indivíduos fragilizados, porque vivem numa sociedade doente, que decorre de pessoas doentes, que se alimentam de produtos doentes que são colhidos num território doente. O agronegócio, que produz a base da alimentação de todas as rações, de todos os animais que nós consumimos, é um modo de produção que gera plantas, a teoria da trofobiose fala em plantas doentes pelo uso de agrotóxicos, que gera plantas que são diferentes das plantas naturais, e que, ademais de serem diferentes por processos de alteração genética, ou mesmo mesmo do processo de condução no sistema de produção, elas carregam dentro delas cargas enormes de substâncias químicas geradas em laboratórios, os adubos, os agrotóxicos. Para encerrar essa fala rápida, olhando o caso das plantas transgênicas, nós sabemos que elas são basicamente plantas que foram modificadas para suportar banhos de agrotóxicos que teriam a finalidade de matar as outras plantas que são espontâneas e que explodem populacionalmente dentro das lavouras uniformes e concorrem, portanto, com as lavouras uniformes de soja, de milho, de algodão, por água, por luz, por sol. Então, para matar essas plantas sem precisar um esforço maior de capina, por exemplo, você joga de avião um veneno que mate a todas as outras, menos a planta de interesse, que não morre porque foi modificada para, entrando em contato com aquele veneno, permita que ele circule dentro da planta sem afetar o objetivo básico da planta, que é gerar quilos por hectare de algum tipo de grão. Mas o veneno circulando dentro dela, embora não a mate, ele vai adiante dentro do grão, vai adiante nas formas de alimentação que são elaboradas a partir desse grão. Talvez um bom exemplo seja o fato de que agora, na Argentina, no Brasil já se estuda também, mas na Argentina está prestes a ser aprovado um trigo transgênico que é apresentado como sendo tolerante à seca. Mas ele, além de ter essa característica de rótulo, que o faz parecer muito atraente, ele também é tolerante a um herbicida chamado glufosinato de amônio. E quando esse trigo for aprovado com essa bandeira de amostra de que ele vai ser resistente à seca, uma coisa que nós podemos discutir se for do interesse, nós vamos ter pela primeira vez na alimentação básica de consumo imediato de todos, na forma do pãozinho, da massinha, da lasanha, veneno. Porque aqueles grãos de trigo vão trazer dentro dele glufosinato de amônio, que é um produto que tem as suas potencialidades de alterar o organismo dos indivíduos que são afetados. E os indivíduos mais afetados são aqueles que estão em processo de formação. Para encerrar essa fala, queria dizer que o estudo mais chocante que nós tivemos sobre grãos transgênicos foi um estudo realizado pela Universidade de Caen, pela equipe do professor Serralini.
ele dizia que todos os ratos alimentados com milho tolerante ao herbicida glifosato, a partir dos 150 dias começavam a apresentar sintomas de alteração cancerígena. Câncer diferente nos machos e nas fêmeas. O que ele dizia, o que ele apontava como sendo um dos grandes problemas das análises tidas como robustas. Ele dizia basicamente o seguinte: as boas técnicas de laboratório só exigem que os estudos com animais durem 90 dias. E nos estudos que ele realizou durante 2 anos, os primeiros sintomas começaram a aparecer aos 150 dias. E uma outra coisa é que ele apontava que os estudos apresentados, mesmo com duração de 90 dias, teriam indícios de problemas se os animais não fossem analisados misturados, machos e fêmeas, porque a diferenciação biológica dos machos e das fêmeas implicaria na necessidade de separá-los durante a análise, porque a mistura dos dois alteraria a variância dos resultados, fazendo com que parecessem ser não significativos aqueles impactos apenas sobre as fêmeas, quando elas fossem analisadas junto com os machos, e apenas nos machos, quando analisados juntos com as fêmeas. Então, ele dizia, concluindo o seguinte: a ciência, que devia ser um processo de melhoria das condições de vida, respeitando os direitos humanos, ela foi apropriada por interesses econômicos. Ela deixou de ser aquilo que a Marla e eu e um outro grupo de pessoas entendemos como uma ciência cidadã, que faz esse tipo de trabalho analítico que vocês vêm desenvolvendo agora, onde se permite ver diferentes formas de abordagem para algo que é tido como consensual. É tido como consensual porque conflitos de interesses escondem o fato de que a alimentação que vem sendo produzida com esse modelo de agronegócio é prejudicial à saúde dos consumidores, é prejudicial ao solo e é prejudicial principalmente à água, porque todo o veneno que sustenta essas lavouras vai parar na água. A lei da gravidade obriga que tudo que é jogado sobre o solo vá parar nas partes mais baixas, tudo que é diluído na água vai parar, em última instância, nos aquíferos. Nós estamos nos encaminhando para um momento em que não vai haver mais água adequada. Eu escutei antes de vir para cá, e recomendo a vocês, um diálogo entre o Marcelo Gleiser e o Ayrton Krenak. Então, é muito interessante. O Krenak diz o seguinte: a humanidade, na sua arrogância, pensando que é a espécie mais importante do planeta, embora seja a última a ter chegado, ela está destruindo a vida no planeta. E na sua arrogância está pensando ir além. Existem bilionários que estão investindo em prospecção interestelar para achar um outro lugar para contaminar e depredar. Esse é o comportamento virótico. É isso que faz um vírus quando infecta uma célula, se multiplica dentro dela, consumindo todos os seus recursos, e depois passa a outra, e a outra, e a outra. Portanto, se isso não mudar, é muito justo que a natureza elimine o vírus, antes que o vírus elimine o hospedeiro e infecte outros hospedeiros. Do ponto de vista da agroecologia, eu acho que essa é a linha da nossa discussão. Estamos viciados numa maneira de olhar a sociedade e a vida que nos impede de ver que nosso comportamento é inadequado. Passei de 10 minutos. Mas também obrigada, Leonardo. Passar para a Marla, então. Só o Rafa chegou aqui, aí eu estou pedindo para ele também aparecer aqui. Eu e ele, a gente vai compartilhar um pouco essa função de coordenação, de ver questões. E aí a Marla já pode ir começando. Tudo bem, gente? Tudo, Rafa. Ainda não está aparecendo para nós, mas está quase. Você segue a Marla? Uhum. Pode ir. Ah, tá. Tinha desconectado meu áudio. Mas, então é isso, né? Boa tarde, Ana, Dayana, Melgarejo, Rafael, a todos os residentes que aqui nos acompanham nessa
nossa conversa. E acho muito interessante quando o Melgarejo termina aqui a exposição inicial dele falando e mencionando, hoje também tive a oportunidade, por meio do canal Vida Selvagem, a assistir essa live, né, com o Krenak, e achei legal assim, o Melgarejo nos conectar com essa ideia que hoje de manhã foi trabalhada sobre esse vício, né, quanto nós da humanidade estamos, né, viciados, né, e Krenak traz uma coisa que eu acho que é interessante, que sobretudo é viciados em lutar pela permanência da vida, né, mas uma permanência vinculada sempre a um tipo de anúncio, que é um anúncio que não está, assim, preservando a vida, muito antes pelo contrário, né. Fiquei muito tomada hoje com e aí depois talvez a Dayana converse conosco sobre isso também, né, o quanto o chamamento, e hoje pela manhã isso ficou forte para mim, assim, o quanto o chamamento para que a gente pudesse ficar enclausurados, né, quanto isso funcionou. E funcionou no sentido, né, do nosso isolamento social, mas, na verdade, a gente tem feito aí, e vários movimentos, a sociedade, parte dela, né, tem também gritado e anunciado sobre essa loucura, eu chamo assim, considerando que estamos aqui no campo da saúde mental, essa loucura que é a relação que a gente vem estabelecendo com a natureza, sem nenhum cuidado com a natureza, né? Então, eu penso que, sem dúvida, esse vício tem a ver com uma dificuldade de renúncia. Eu acho que a gente tem conseguido anunciar, né, catástrofes, anunciar emergências, a gente tem conseguido fazer as denúncias necessárias, né, por conta das irresponsabilidades políticas, sobretudo envolvidas, né, nesses crimes todos que vêm acontecendo. Lembrando do último encontro, né, quando se falou do Aborte Kiss, a gente retomando aí, pensando crimes tão importantes, né, que vivemos, Mariana, Brumadinho, e que que revelam, né, justamente isso que Melgarejo nos chamava a atenção, Krenak vem chamando também, que é essa relação predatória, né, com a natureza. Então, sem dúvida que todo o anúncio, toda a denúncia envolve uma renúncia, né? E acho que essa perspectiva de tentar nos vincular cada vez mais a um modelo tecnológico que não faz renúncia, está nos levando realmente para uma situação de colapso humano total, né? Por conta de que os artifícios da tecnologia vão sempre nos seduzindo, né? A gente brincava antes o quanto a gente está ficando expert, inclusive aí nessas plataformas, né? E daqui a pouco até o contato humano vai ficando cada vez mais, assim, desnecessário. Porque eu tenho escutado muito isso, né? Mas olha que coisa boa, né? A gente tá tudo resolvido. Olha como tendo uma boa plataforma, tendo um Note, tá resolvido. A gente segue a vida, né? E segue a produção, né? Então, eu hoje vim para esse encontro muito querendo aprender conosco sobre esse pós-pandemia, né? De fato, em que bases a gente vai dar continuidade aos nossos anúncios e de que forma a gente coletivamente pode estar se fortalecendo nas nossas renúncias, né? E esse coletivo, e dentro da saúde mental, sobretudo, acho que isso é importante, né? Porque o que nos movimenta é não mais só uma pessoa, mas um coletivo de pessoas, e aí está uma grande diferença, né? Qual o efeito, e a gente tem sentido isso, né? Sob aqueles ditos invisíveis, porque são invisíveis para alguns, né? Mas a maioria da população, seja ela organizada em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, todos esses povos, seja na cidade, né, o movimento de luta pela moradia tem feito grandes articulações para dar conta de continuar tocando a vida, né, com mais esse vírus, né, enquanto que
para esse grupo de luta, a própria especulação imobiliária, os grandes empreendimentos, as estratégias de licenciamento e de análise de impacto na vida das pessoas dessas grandes obras, cada vez mais essas análises, né, direcionadas para uma lógica de mercado e para um Estado, que é um Estado cada vez menor, né, o próprio Estado mínimo, e como que nesse mínimo vai se conseguir exprimir o máximo, né? Então, essas contradições de um jeito de viver que a gente precisa aprender muito com esses povos, né? Esse modo de viver que possa estar justamente recuperando uma relação com a natureza, né? Ali passada pelos nossos ancestrais aí de uma forma tão mais assim respeitosa, como que a gente vai dar conta disso, sendo que essa pandemia atravessa algumas populações, potencializando, fortalecendo ainda mais, né, as suas dificuldades de reproduzida, né? E aqui eu não falo só das populações pobres, mas aqui pobres do ponto de vista da carência material, mas de todos os outros povos, né? Como que a gente vai seguir e, ao mesmo tempo, como que a gente consegue, e a pandemia, de certa forma, está nos estimulando a mesmo longe estarmos perto, né? E a gente está aqui hoje com um grupo grande, isso é muito legal, né? Tem essa parte bem legal, assim, que é poder, por exemplo, dentro de uma formação em saúde mental, a gente está discutindo agroecologia, né? A gente poder estar ouvindo o Melgarejo, né? Poder estar ouvindo a Dayana, poder estar nos ouvindo, né? E isso eu acho que já é um efeito, né, importante também, ou melhor, é o que nós estamos fazendo de uma forma, então, do meu ponto de vista, legal, com essa pandemia, que é não nos afastarmos, né? Eu acho que a gente cumpre o isolamento, mas ao mesmo tempo que a gente possa se fortalecer naquilo que nos une, que é, né, a produção de uma vida mais saudável, né, e de um bem viver como referência para a nossa perspectiva aí de sociedade, né? Um bem viver aqui tentando fazer um contraponto justamente com a lógica que o Melgarejo trazia, impulsionada pelo agronegócio, né? Então, uma vida anticapitalista é possível, mas é possível, e a gente tem que começar, e a gente já tem muitas experiências, né, de economia solidária e de outras relações sociais que nos mostram o quanto isso é possível, e que a gente tem que construir já. E penso que o nosso esforço, ele tem sido muito nessa direção, né? Antes de terminar, né, acho muito legal, né, essa ideia que Krenak traz do desejo nosso, né? Primeiro, não é ele que diz, né, mas o desejo de controlar o incontrolável parece que está sempre povoando aí a nossa mente, né? Mas esse desejo de se eternizar também eu acho muito interessante, assim. Também é um exercício de domínio, né, muito forte dos humanos, né, ditos humanos, que é essa perpetuação, né? E a dificuldade de pensar os ciclos, eu acho que de vida e de morte, respeitando o ritmo próprio da natureza, a gente desaprendeu. Mas a gente está aprendendo, né, outras coisas, né, com as novas tecnologias, e eu acho que este equilíbrio desequilibrou, nunca houve, né, mas que este movimento da gente buscar não tão predatórias, né, com o planeta, eu acho que a gente segue nisso. Melgarejo lembra bem assim que é bom que a gente pense os sistemas ecológicos de uma forma articulada, né? Então, quando a gente fala do transgênico, a gente está falando da água, a gente está falando do ar, a gente está falando de um sistema que precisa funcionar, né, articuladamente. E, sem dúvida, termino aqui esse início de conversa. O maior vírus hoje são os humanos, né? Nós mesmos aí é que estamos acabando de detonar o pouco que ainda existe, né? Encerro aqui dizendo que me sinto muito desafiada a pensar daqui para frente a cidade que eu vivo, né, que é Porto Alegre, né,
Tem um outro coletivo interessante que a gente participa também, que meu garejo participa, né? Qual a cidade que queremos e poder pensar que a gente constrói essa cidade, né? Que a gente vive nela e que os invisíveis são invisíveis para alguns, né? Que não estão tão invisibilizados, né? A gente está precisando direcionar um pouco, no meu ponto de vista, falando do lugar agora da política pública, direcionar esforços, né, no sentido de amplificar o grito, né, desses povos, né, dessas populações. Quando a Analice disse que eu também trabalho, né, como trabalhadora de saúde na Vigilância em Saúde de Porto Alegre, o que é hoje um desafio muito grande, e acho que estar nas instituições hoje tem sido um desafio muito grande, justamente pela exigência da gente trabalhar numa lógica não tão mercadológica, né? E numa lógica que vá ao encontro realmente das necessidades sociais da população, né? Me vejo muito incomodada com isso, né? A política pública, muitas vezes, que não é o lado da demanda e da necessidade social da sociedade, né? Então, tão antigo Gramsci, mas eu estou assim muito estimulada para pensar Gramsci, suas análises do Estado e o quanto a filosofia da praxis é algo importante aí para a gente estar se conduzindo, né, no nosso trabalho científico, no nosso trabalho ciência é essa que deve ser cidadã, ciência é essa que tem um lado, um posicionamento, e que eu penso que aqui junto a gente tem que fortalecer essa perspectiva cidadã na ciência que a gente quer fazer. Eu acho que com isso eu paro também aqui, né, Ana? Falei um monte já, talvez 10, 12, e aí a gente segue. É isso? Isso. Obrigada, Amanda. Passar para a Dayana, então. E só avisar novamente, eu escrevi aqui, né? Mas o pessoal que queira fazer alguma questão, já ir colocando alguma questão, pode escrever no bate-papo. Aí o Rafa vai me ajudar aqui, né, nesse controle para a gente lançar questões para vocês depois. Dayana, então. Então é comigo agora? Isso. Responsabilidade enorme depois desses dois gigantes, assim. Mas eu quero iniciar agradecendo. Eu acho que é um convite bem importante num momento super oportuno, inclusive, para estar expondo essas situações. Quando a Marla fala dos invisíveis ou dos invisibilizados, né? Eu já inicio bem por aí, porque é justamente o recorte populacional que eu trabalho. Desde sempre eu venho fazendo trabalhos como educadora social, já com população em situação de rua, e mulheres em situação de vulnerabilidade. E só para início mesmo, fazendo essa avaliação, a gente já sabe qual é, diante de uma estrutura como essa de pandemia agora, de uma estrutura da ausência ou da anulação, enfim, dessas políticas públicas, nesse momento, pensando em saúde mesmo, na produção de saúde, e também daí já trago, como o professor falou, a alimentação, coloco tudo isso junto para pensar mesmo na saúde como um contexto mais amplo, a gente consegue assim facilmente observar quem é que sofre com isso. E essa população que eu trabalho e essa população que eu atendo, essa população que chega a um determinado ponto em que é uma vivência tão forte, são tantas coisas e, enfim, que fazem parte, inclusive, de mim, e aí por isso que eu digo que é muito além do que essa avaliação, porque são mulheres negras numa periferia. E daí eu, enquanto mulher negra e também moradora de uma periferia, claro que numa outra condição, sinto isso duplamente. E pensar em ações que, de fato, possam estar sendo efetivas nesses lugares, requer assim, uma série de cuidados. E a alimentação é o principal. O que mais a gente tem observado nesse momento é justamente isso. As pessoas não têm reserva, porque trabalham durante o dia para se alimentar à noite. É basicamente isso. Não se tem uma reserva mínima que seja, sei lá, R$500, R$1.000 para poder estar num período de quarentena, como todo mundo fala, olha, fique em casa, faça higiene. Não tem. Primeiro de tudo, que na maioria desses espaços, a água é um artigo de luxo. A gente já vê uma grande falta disso. E hoje mesmo, atualmente, a gente pode tranquilamente rodar pelo Morro Santana, parte do extremo sul, na própria Lomba do Pinheiro, tem espaços que estão sem água agora, nesse exato momento. Daí, como é que a gente vai estar pautando um cuidado da higiene se a gente não tem o mínimo que é água? Esse é um dos passos. Outra coisa que eu acho que é... Tá baixa a fala? Tá baixo para vocês também?
Legal? Tá dando para ouvir, mas tá mais rápido que a gente ouviu a Marla e o Leonardo de fato, mas Tá, vamos tentar botar o microfone, então. O fone, pode ser que melhore. Pode ser? Eu não quis colocar antes porque eu achei que ia ficar tudo bem. Vamos lá, então. 1 minuto. tá bem. Amadora, muito amadora. Não está acostumada a fazer isso. Será que fica melhor assim? Vamos ver. Fica mais fácil? Vamos ver, vamos ver. Fica melhor? Não sei, não sei. Oi? Oi? Não? Ficou melhor agora? O que vocês acham? Ficou melhor? Estão dizendo que sim aqui. Bom, então vamos lá. Nós vamos dar continuidade. Então, pensando justamente nessas pessoas em que, se a gente vai pensar em cuidado, para essas pessoas que o recurso ele já é mínimo, e quando eu digo recurso, falo em grana mesmo, o que tu vai produzir é o que tu vai estar colocando na mesa. Se tu não tem o mínimo de alimentação, o básico, se tu não está nutrido o suficiente, obviamente tu já vai ter problemas relacionados à saúde. O professor trouxe muito bem quando fala ainda dessa estrutura que é ofertada na saúde pública. A gente em Porto Alegre tem um grande problema voltado para a atenção básica, que é onde essa população vai estar buscando o primeiro cuidado. Enfim, a gente não precisa nem entrar nisso, eu acho, mas só para a gente ter um contexto de como se dá toda essa relação de uma desestrutura num momento tão importante e tão necessário de cuidado para essas pessoas. Então, em geral, me parece que, e falando de determinante social mesmo, de saúde, me parece que nesse momento a gente precisa falar dessas questões de classe, das questões raciais, que são as pessoas que mais sofrem. Não tem como a gente trabalhar numa perspectiva de qualquer construção, de qualquer que seja um olhar de cuidado, pensando em saúde, e ainda mais pensando em saúde mental, se a gente não considerar essas nuances, porque isso é fundamental, isso é fundamental. Enquanto as pessoas não tiverem o mínimo, e isso ficou para mim, agora durante as últimas 2 semanas eu tenho corrido muito assim a cidade, porque por conta de um fundo que a gente está, eu e mais umas colegas no coletivo de mulheres, a gente está articulando para auxiliar essas mulheres. Então o que a gente faz? Tudo que é arrecada a gente distribui na periferia para as mulheres chefes de família que agora, no momento, não estão conseguindo prover o alimento o básico para casa. Nesse momento que a gente está rodando, o que eu mais tenho visto é o seguinte: a preocupação das pessoas não é nem com o cuidado, com essa higiene das mãos, não tem água, sabe? Não está preocupado em usar máscara, em álcool gel. As pessoas estão preocupadas com a alimentação. Como é que vão conseguir colocar comida na mesa daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, quando acabar aquilo ali que a gente levou, se não podem sair para trabalhar? Não conseguem sequer atingir, alcançar a importância que é o cuidado mínimo de lavar as mãos, porque isso, enfim, não é o mais importante para elas nesse momento. Então, quando a gente pensa no cuidado, quando a gente pensa em como está trabalhando de fato, assim, em algo que seja produtivo e que produza sentido. Quando eu falo de produzir sentido para essas pessoas, é justamente para isso. Como é que a gente chega até essas pessoas que moram nas comunidades? O que foi que aconteceu que essa pobreza ela se acentuou? Não estão ouvindo? O pessoal está reclamando, mas Tem pessoas que estão dizendo que ficou mudo, mas bem não. uns estão mudo, outros estão ouvindo. Agora fiquei confusa também. Não sei se vocês querem que eu tire. Sigo assim? Eu estou ouvindo. Acho que deve ser alguma coisa de conexão, então, das pessoas que ficou mudo. Tá, o William falou que está ouvindo aqui, eu vou tocar, então. Daí eu vou perdendo o raciocínio também quando paro. Como é que a gente pode pensar em algo que seja propositivo nesse momento, a partir dos lugares que a gente ocupa, sabendo que tem pessoas que não têm o mínimo, que não têm básico. E isso é saúde. Um contexto econômico, um contexto educacional, a alimentação, o saneamento básico, eu nem falo em saneamento básico, porque quanto mais eu ando em Porto Alegre, mais abismada eu fico.
mais abismada eu fico assim, ó, chocada pelas condições que as pessoas vivem, pela maneira como o cano da água ao lado do esgoto e as crianças brincando e segue a vida, sabe? Isso é tão absurdo da gente pensar numa cidade que é a capital do estado. Mas daí se a gente for pensar também, for colocar isso, saneamento básico nunca foi uma prioridade. Me parece que está dentro de um certo esperado, inclusive relacionado a uma organização que nunca vai pautar isso, porque talvez isso não seja mais interessante, primeiramente porque isso está nas comunidades, está nas periferias. Enquanto a Marlon falava, me deu uma vontade incrível de interromper várias vezes, assim, para a gente ir compondo, porque eu fui me dando conta de ser exatamente isso. Onde estão essas políticas? Onde estão essas pessoas? Por que que isso não é pautado? Por que que elas não são vistas? Ou são vistas e qual é essa jogada? Que negociação é essa para alguns que têm direitos e outros não? Por que que agora, nesse momento, a gente vê tanto sofrimento para a gente que pensa em que estar em casa, dentro da sua casa, confortável, com internet, com seu chuveiro quente, com comida disponível, e é um suplício estar em casa, enquanto outros sequer têm a comida na mesa. Estão preocupados e querem mais é que isso acabe logo. E isso é bom, inclusive, da gente entender. Querem mais é que termine essa quarentena por uma única coisa, porque precisam trabalhar, porque precisam voltar para a rua, porque se não voltarem não vão ter como se manter. E isso é saúde. A gente precisa entender que isso é saúde. Se alimentar é saúde. Talvez o que mais produza desse sentido para essas pessoas é isso, é o trabalho, porque o trabalho vai prover o que eles precisam. Então, eu acho que o que, de fato, se vê agora, e eu falo por minha experiência, é que a pobreza está acentuada. A partir do momento em que as pessoas pararam, e se observa isso nas comunidades de uma forma muito, muito fácil, assim, só rodar. A gente anda 1, 2 quadras e já se observa isso. A pobreza ela está deflagrada de uma forma violenta em pouquíssimo tempo. Então quer dizer que ela sempre esteve ali e agora está escancarada por conta deste momento onde para alguns é de cuidado e para outros é de violência por não ter o que colocar no prato. Eu acho que eu não vou me prolongar tanto porque eu vou me lembrando de várias coisas, mas acho que é importante abrir até para o pessoal perguntar assim, porque são muitas as situações, enfim, minha experiência tanto enquanto sanitarista, já trabalhando um tempo nas ruas, assim, enquanto educadora social também, com população em situação de rua, mas eu fico aqui à disposição porque eu acho que é isso, acho que é a troca que a gente faz, que é válida. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade, inclusive, de estar tendo essa possibilidade de expor isso, desta forma, dentro de um coletivo qualificado, que é da universidade, que eu tenho certeza que, a partir desse momento, vai pensar em determinadas situações com outro olhar, muito mais crítico, e mais um crítico que vai ser construtivo e que vai também propor soluções, e a partir do lugar que ocupa, é fundamental. Se a gente não tiver esse olhar mais humanizado, e humanizado é humanizado mesmo, não tem outra palavra, a gente vai estar falhando. A gente vai passar por esse momento onde a gente vai estar aí avaliando daqui a um tempo o tamanho do estrago que vai ser, o número de pessoas que vão perder a vida, entre outras situações, para não falar da economia, porque eu acho que entre vida e economia, depois a gente fala sobre a economia, a gente primeiro tem que garantir que as pessoas fiquem bem. Se a gente não tiver um mínimo de humanidade para olhar para esse momento e compreender que a gente precisa ser um pouco mais compreensivo com essas relações e propositivo a partir do lugar que a gente está, para fazer algo mesmo, para produzir algum impacto, alguma mudança, definitivamente não serviu para nada. E acho que as políticas públicas, agora eu vejo muito que as iniciativas da sociedade civil estão à frente muito mais, Mara, sabe? Muito mais do que o poder público. E isso, claro, me dá uma esperança em ver que sim, acho que talvez a gente tenha compreendido algo e mobilizando outros parceiros, mas ao mesmo tempo me deixa tão triste por ver que precisou chegar a este ponto, precisou chegar assim, em alguns lugares ao extremo de uma miséria, para que a gente se dê conta desse momento e que depois sim vá solicitar essas modificações, enfim, vá estar exigindo mudanças, porque é exigir mesmo, acho que a gente tem que estar em cima. Enfim, acho que é isso. Eu não vou pedir desculpa para você se me atropelei um pouco, porque são tantas coisas.
E quando se tem a oportunidade assim de falar, dá vontade de falar absolutamente tudo. É um peso muito grande, não tem sido fácil andar e ver tudo isso, assim. Não tem sido fácil mesmo. Aí a gente vê o quão privilegiado é com o mínimo da estrutura que se tem, sabe? Mas, enfim, fico aqui à disposição. Obrigada, Dayana. Eu fico assim, ouvindo vocês, pensando que é isso, que daria para falar muitas horas com cada um, né? Assim, tem uma densidade em tudo aquilo que vocês trazem juntos, assim, que é até difícil pensar, bom, por onde a gente anda aqui nessa conversa. Eu quero dar um tempo assim para as pessoas também se manifestarem, se querem fazer questões. Mas eu queria colocar uma questão para vocês, assim, para os três também, que eu fiquei pensando. Hoje eu assisti de novo, já tinha assistido, né, o Fio da Meada, e assisti de novo e li de novo o texto do Davidson, né, que parte assim dessa realidade que a Dayana coloca também, do fato de que, bom, na periferia não é possível fazer quarentena, não tem sido possível fazer quarentena, mas o que é possível a gente fazer, então, nessa condição, né? Mas vendo o vídeo, eu também, assim, algumas coisas que é dita logo no início, logo na abertura, né, do Vinicius, nos dizendo que riqueza, consumo e segurança são a utopia, né, da modernidade do capitalismo, e que, no entanto, assim, o que se tem são extremos, né, que se cruzam, que se chocam, enfim, a riqueza para poucos e a miséria para muitos, um sonho de democracia e inclusão que é confundido com exclusão e violência, e multidões na cidade enquanto a natureza e os povos ancestrais são aniquilados, né? E aí, o vídeo, o documentário vai apresentar 3 fios de meada, assim, né, para que se intercruzam no nosso presente para preparar o que eles chamam de solos férteis para outros futuros, que é o retorno do território, né, das terras, das águas e populações, o alimento que perfaz os ciclos da vida, né? Acho que são coisas que a Dayana também nos falou agora, né? E os conhecimentos que dão sentido e dignidade à existência humana numa mescla entre os saberes ancestrais e as conquistas da ciência e da tecnologia que possam servir à humanidade e que não destruam o planeta, né? Aí eu estava ligando isso com um texto que eu li recentemente de um filósofo italiano, o Bifo Berardi, e ele escreve algo, né, que ele diz que aposta assim numa brecha que a pandemia possa abrir, assim, por onde a gente possa romper com o poder da ilusão das finanças, do consumismo e do poder, né? E nesse texto ele aponta como saída a potência do que é realmente útil, assim, à vida, né? Que é a água, o alimento, o ar, a palavra, o afeto. E aí a pergunta que eu queria lançar para vocês, né, desde os diferentes lugares onde vocês têm vivido, assim, né, também esse momento, se essa experiência que a gente está vivendo, se ela tem podido nos ensinar, né, se ela nos ensina, se ela pode nos ensinar a nos conectar com o que importa, né, com o ar que a gente respira, com a água, o alimento, o cuidado de si e do outro, né? Se a gente pode dizer, pode vislumbrar assim, a construção de um comum, né? Se um contexto onde todo mundo está confrontado assim, à iminência da morte, né? Do adoecimento, então que é algo que parece que nos é comum, assim, mas ao mesmo tempo a gente vive isso em condições de extrema desigualdade, né? Que faz saltar aos olhos, na verdade, uma desigualdade que nos acompanha desde sempre, né? Mas eu queria então lançar essa pergunta para vocês, assim, né? O que essa experiência pode nos ensinar, se ela nos ensina, né? E como fazer para aprender com ela? Assim. Mesma ordem? Pode ser? Pode ser. Pode ser.
Bom, assim, a minha vinculação é com a Universidade Federal de Santa Catarina, com um curso chamado de Agroecossistemas, que é um curso que foi estabelecido com recursos do Pronera, num convênio com o INCRA, onde a maior parte dos alunos são oriundos da reforma agrária. Pessoas que fazem mestrado e especialização, que já fizeram agronomia, veterinária, que já fizeram outros cursos que foram possibilitados nesse processo de expansão da educação superior para as populações que não tinham acesso à educação superior. Bom, depois do golpe, o curso foi baleado, está capengando, estamos com dificuldade, mas ele me permite trazer os dois temas que foram mencionados antes pela Marla e pela Dayana. Pretendo chegar lá na Marla no pós-pandemia, como tu colocou agora, Annalise, mas queria começar pela Dayana, pelo fato de que tudo está associado a essa produção de sentido. Nas teias da vida aí, o Boaventura Santos fala muito na expressão ecologia de saberes que ele cunhou, tratando disso, de que, lá como o Paulo Freire já falava, faz sentido para nós aquilo que está associado à nossa vida diretamente. E pessoas que moram na periferia, que de fato não têm acesso à água, porque a Esbiliária não quer que eles fiquem lá, então dificultam o acesso à água, pessoas que não podem seguir as orientações mínimas do Ministério da Saúde, para elas não faz sentido essas recomendações que não podem ser seguidas. Quem mora num quarto com 10 pessoas, como vai fazer o isolamento? Quem precisa catar comida a cada dia, como pode ficar em casa? E é claro que essa situação que esses grupos vivem é de responsabilidade do Estado e tem que ser superadas pelo concurso da população organizada na forma do contrato social que gera o Estado. Como é que a China fez para superar a pandemia? Quando apareceram os primeiros sintomas, eles cercaram uma cidade com 11 milhões de habitantes. Parece que já tinham saído de lá 4 ou 5 milhões, mas os restantes ficaram cercados. E eles foram cercando gradativamente outras cidades, impedindo a locomoção, impedindo as pessoas de saírem. A potencialidade de multiplicação do coronavírus, a alternativa seria evitar que ele migrasse para outras áreas. Como aquelas cidades se mantiveram? Como é possível uma cidade com 11 milhões de habitantes ou uma província com 60 milhões de habitantes ficar cercada? A possibilidade está no fato de que a solidariedade das outras áreas leve para lá os elementos que eles necessitam. Assim como equivale a levar comida para as periferias, equivale a levar água para todos os bairros, é o equivalente a levar saneamento básico. As áreas protegidas oferecem alternativas de supressão do problema para as áreas desprotegidas. No último Fórum Social da Resistência, aqui em Porto Alegre, uma das coisas que me chamou a atenção, associada ao que a Dayana fala, é a afirmativa de que a mulher negra representa o indivíduo, o grupo de indivíduos que precisa da principal atenção da sociedade neste momento. Porque garantidos os direitos humanos básicos mínimos para a mulher negra, se está garantindo para toda a sociedade. Isso é um paralelo com o que falava o ex-ministro recém-deposto, com o que fala o coordenador-geral da Organização das Nações Unidas, com o que fala o chefe da OMS, de que os velhos devem ser protegidos, não só porque são velhos, porque se esses indivíduos que estão no ciclo final de vida tiverem a sua proteção garantida, todos os demais também terão. Da mesma forma, a voltada de olhar e de atenção para os grupos mais fragilizados, menos atendidos, garante a expansão da solidariedade para todo o grupo, para toda a sociedade. Os conflitos se movem. Os conflitos se movem seguindo a direção dos interesses. Se a gente for olhar a queimada na Amazônia, ela segue uma lógica. Primeiro se matam as lideranças indígenas e os brancos que são protetores da floresta, como Chico Mendes. Se eliminam aqueles indígenas, elimina a floresta, com queimada. Depois vem o pasto. Depois do pasto vem a soja. Depois da soja vem a mineração. É um processo de avanço de um mecanismo destrutivo que leva em direção à terra arrasada no sentido lunar.
E a mineração, ela deixa sequelas. Também aqui no Rio Grande do Sul, nós temos nesse momento a ameaça da mina Guaíba. A ameaça da mina Guaíba é a ameaça de que nós vamos jogar na atmosfera pó de carvão com muitos elementos que vão afetar os pulmões de todos que estiverem por aqui. Esse advento da Covid é o advento de uma doença que deixa sequelas pulmonares permanentes. Os que não morrerem vão ficar com lesão no pulmão. E quem ficar com lesão no pulmão e tiver que respirar o ar contaminado pela mina Guaíba vai ter fragilidades futuras. Então, a questão da solidariedade, que envolve, como falava a Dayana, a determinação para as populações que estão produzindo o seu viver, ela também tem uma conexão com as populações que estão por vir. Como quando o governador Leite diz que vai tomar cuidado para proteger a economia, para proteger a população, ele deve pensar também que a mina Guaíba, que é problema menor atual, porque é um problema que está sendo ocultado pela grande discussão da pandemia, ela vem avançar e vem trazer danos no futuro que não pode ser desprezados nessa ecologia de saberes, que deve levar em conta a opinião de todos os grupos e na sequência do tempo. Pós-pandemia, existem duas leituras, como a Marla tinha provocado. Uma delas aponta essa possibilidade de que a recuperação da solidariedade, seguindo o exemplo chinês de que as áreas menos afetadas vão oferecer espaço para as áreas mais afetadas e que as populações mais beneficiadas, como nós que estamos aqui nos comunicando, vamos contribuir com a sobrevida das populações mais fragilizadas, como essas que não vêm sentido e não têm possibilidade de lavar as mãos ou de manter o isolamento. Essa possibilidade da expansão da solidariedade, ela luta com a outra possibilidade, que é a expansão do individualismo. E essa expansão do individualismo, ela tem uma raiz muito forte. O processo de globalização que nós vivemos é um processo de expansão do individualismo. É uma contradição nos termos, porque ao mesmo tempo em que há uma ideia de globalização, há uma ideia de exacerbação da possibilidade de alguns indivíduos concentrarem o todo. O máximo da globalização seria quando o planeta todo pertencesse ao Bill Gates, sei lá, a um único indivíduo. E esses dois processos estão em luta. E a luta aqui no Brasil, ela envolve a questão política no momento. Nós temos a felicidade de que o atual ocupante do Palácio do Planalto não conseguiu armar todas as milícias de todos os grupos como ele pretendia. A dificuldade de que a população tenha acesso a armas vai tornar mais difícil que bandos andem atacando para fazer valer o seu interesse, o seu valor. A natureza é especulativa e discriminatória. Essa natureza especulativa e discriminatória que está por trás da violência que nos ameaça a todos. O fato dos conflitos se moverem de fogo para pasto, para soja, para mineração, se observa também na especulação urbana, na ecologia que nós vivemos na cidade. Vamos pensar que a doença chegou o coronavírus veio ao Brasil de avião com um turista que estava na Europa e vai matar principalmente as pessoas que são consideradas irrelevantes pelo governo central. Dá para imaginar que em algum momento alguma pessoa muito desumana faça o seguinte raciocínio: os velhos que morrerem vão ser menos pesados para o SUS. Os prisioneiros que morrerem vão ser menos pesados para o sistema carcerário. A sociedade vai se livrar de indivíduos que causam peso para esses grupos que são mais interessados em ocupar a orla do Guaíba com espigões. E essa disputa é a grande disputa do momento. Vai prevalecer o individualismo ou vai prevalecer a solidariedade? A tendência é de que o individualismo prevaleça. Eu tenho uma péssima
uma péssima ideia a respeito do que nos espera após pandemia. Acho que o Krenak tinha razão hoje pela manhã quando falou que nós somos viciados na nova bugiganga, no novo aparelhinho, no novo sabor de refrigerante. E que nesse vício pelo novo... Eu não sei se foi só eu, mas eu perdi uma parte da citação. Não sei se aconteceu só para mim ou para todo mundo. No Krenak agora? É. Então, naquela conversa hoje pela manhã, o Krenak chamou atenção para uma preocupação que ele tem com relação ao fato da humanidade que domina, nós, os brancos, somos viciados na sociedade globalizada. Ela multiplica esse vício na novidade como sendo uma espécie de renúncia a tudo que é existencial. Você se autoriza a demolir montanhas para fazer bugigangas. Você troca o existencial pelo inexistente numa busca permanente pelo novo. E como o novo que se acumula é o lixo, essa busca esquizofrênica pelo novo vai gerar o fim. Bom, essa é a disputa. Se prevalecer o individualismo, nós continuaremos nos encaminhando em direção a esse futuro. Ele vai ser jogado um pouco para frente, porque a pandemia, de fato, vai matar as pessoas da terceira idade, vai matar os menos assistidos, vai desocupar áreas consideradas nobres e que hoje são espaço de vivenda dos despossuídos, que vêm sendo excluídos para as periferias. E a outra possibilidade é a linha proposta pelo Papa Francisco, de que essa é uma casa comum e que nós temos que estabelecer, mediante processos de ciência cidadã, a construção de novos valores. E nessa disputa, bom, cada um deve fazer o que imagina que pode fazer. Me parece que se nós continuarmos na apatia em que estávamos antes da pandemia, vai avançar o individualismo. Bom, a discussão atual, eu não sei, de hoje de tarde, a novidade de ontem de tarde foi a demissão de um ministro que era responsável pelo fim do SUS e que agora surge como o grande defensor do Sistema Único de Saúde. Exatamente. Esse processo de criação do novo vem nos enganando de uma maneira muito, muito dramática. Eu escutei também hoje, numa outra dessas atividades comuns, que a direita se apropriou, a direita no sentido de que os grupos que merece ser favorecida, vem se apropriando de todas as bandeiras. E que a última foi essa. E agora, um dos principais responsáveis pelo golpe que depois a presidente Dilma é um dos principais defensores da democracia. E um dos deputados mais ativos na destruição do SUS é o principal defensor do SUS. Não duvido que em breve nós tenhamos lideranças tratando disso que a Dayana trata com bandeiras a serem apropriadas pelos mesmos grupos. Quanto à saúde mental, para encerrar, a saúde mental, assim, o que nós entendemos como desvio da saúde mental está associado a processos de ensimesmamento, que tornam obsessivo alguma coisa pessoal, tipo ter, tipo competir, e que está associado a desequilíbrios. Pois bem, os inseticidas fosforados, que são os organofosforados, que são os inseticidas mais usados, foram desenvolvidos para afetar o sistema nervoso central dos insetos, para impedir os insetos de comer, para paralisar os insetos. E eles, você sabe hoje, afetam o sistema nervoso central dos humanos. Deixam os seres humanos mais propensos à crise psicológica, mais propensos ao suicídio, mais propenso a todo tipo de apatia. Seria esse mais um dos links de conexão entre a preocupação da saúde mental coletiva em relação a essa produção de alimentos que destrói, dessa produção agropecuária que destrói o ambiente e que também gera pessoas debilitadas, inclusive mentalmente. Me estendi de novo, mas estou aqui atento a ouvir agora. Tá bem. Então, vou seguindo, pego o barco aqui.
Sim, pode ser. Tá bem. É importante, assim, tentando fazer uma continuidade, assim, acho que a Dayana trouxe uma questão interessante aqui, marcada também pelo Melgarejo, com relação a essa contradição, né? Cuidado versus violência, né? Ao mesmo tempo que o Estado propõe cuidado, ele propõe o cuidado por meio da violência, né? Então, a gente tem que ver como é que supera isso. Acho, e a gente vai continuar conversando provavelmente em outros momentos, né? Mas acho que é bem que estão sendo tomadas assim pelo movimento social, pelos coletivos, né, de uma forma muito mais efetiva e rápida, né, para que a gente possa atender necessidades que são primordiais aí da população. Penso que são ações assim fundamentais e que efetivamente garantem, né, sobrevivência diante de uma crise aí que a gente está vivendo. E enquanto isso, e aí a gente fica falando do pós-pandemia, né, outras medidas vão sendo tomadas e que me preocupam bastante, a todos nós, suponho, pós-epidemia, que é justamente assim propostas, né, que vão desconfigurando cada vez mais as tentativas da sociedade civil em barrar, por exemplo, em barrar grandes empreendimentos. Eu havia falado antes na minha fala inicial assim sobre a crise, as tragédias, né, que ocorreram, os crimes que ocorreram em Brumadinho, Mariana, e que tem a ver com uma flexibilidade. Agora, em plena pandemia, a gente tem visto alguns políticos, né, realmente trabalhando não na lógica que Melgarejo fala, né, do comum como um princípio político, né, que o Papa Francisco tem chamado a atenção, bem lembrado pelo Melgarejo, né, da nossa casa comum, que traz o comum, né, como um princípio, então, para nós, político. E, paralelo a isso, as tentativas de, de desconfiguração dos instrumentos, por exemplo, de licenciamento ambiental, é algo que no pós-pandemia, antes e durante, a gente tem que estar assim, muito ligado, né? Então, a gente tem se dado conta assim, que esforços que sempre foram empreendidos multidisciplinares, né? Esforços que procuram instruir na perspectiva socioambiental aí processos de licenciamento de empreendimentos com participação social na decisão, né, desses licenciamentos, está cada vez mais, né, sendo aberta, estão sendo assim desconfigurados, como eu coloquei, a exemplo das próprias nos processos de licenciamento, a figura da audiência pública, né, cada vez mais assim sendo desqualificada, inclusive propondo audiências virtuais e tudo mais, né? Eu fico pensando que a gente sai dessa pandemia tocada, assim, Melgarejo, quando fala de que, por um lado, a gente pode ter uma expansão, e a gente está vendo isso, da solidariedade, né? Da reunião das pessoas em torno, né, da ajuda. Por outro lado, também, bem isso, assim, a questão do individualismo, né? Também nos tomando. Não tenho resposta, né? Mas fico assim querendo falar que a gente precisa retomar, sobretudo, né, no sentido coletivo, ao mesmo tempo essas ajudas solidárias que façam que a vida permaneça aí, sobretudo para essas populações mais vulneráveis, né? Mas como que a gente consegue travar os investimentos que vendem, que enganam a sociedade, né? Quando o Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, ele dizia que era importante acabar com a figura do licenciamento para destravar os investimentos e gerar empregos, né? Então, eu acho que esse pós-pandemia vai nos colocar essa loucura da recuperação, e isso me assusta um pouco, né? A recuperação das perdas econômicas que estamos tendo aí enquanto coletivo sociedade, que a gente vai precisar, né, justamente correr atrás para poder garantir de novo, né, uma engrenagem louca aí da nossa sociedade. Eu
penso que o pós-pandemia vai nos exigir, sim, que a gente possa, junto de novo, tenho me sentido, estava um pouco desgastada na relação da disputa do Estado, mas tenho percebido que ainda temos um papel importante dentro do Estado, que é garantir justamente políticas que possam, sejam emergenciais ou não, né, mas que possam dar conta do acesso, não só à informação, né, mas o acesso assim a essa população, às informações, né, as informações que possam nos fortalecer. Eu vou parar aqui um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho mais as pessoas que aqui estão participando, para então eu ir dialogando a partir do que os colegas forem trazendo, né? Só queria dizer, Analice, que, sem dúvida, né, as 3 ecologias, elas estão aí para a gente articular. Queria dizer que o afeto, eu penso que é um componente, né, para a gente se reconectar, se religar, né, sobretudo com a natureza. Então, é um pouco por aí. E vamos seguindo, ok? Também. Dayana? Pronto, estou aqui. Eu fiquei pensando na tua pergunta e acho que não tem como eu te responder isso de forma diferente, assim, a não ser a partir do lugar da onde eu habito, assim, da onde eu venho, da minha construção, assim. Eu sou uma mulher preta, como doméstica, diarista. Não está conseguindo ouvir? Desculpa, Dayana, não consegui te escutar. Está ruim de novo? Acho que... Vamos tentar assim, se não der, a gente desiste. Não sei por que está tão ruim. Fica melhor assim? Consegue ouvir? Sim. Tá, vamos lá. Se não der, vamos falando. Então, a partir desse lugar que eu habito, assim, que eu sou uma mulher negra, que mora numa periferia, filha de uma mãe solteira, que trabalhou a vida toda como doméstica, como diarista, para poder prover esse cuidado, para poder minimamente fazer com que eu conseguisse acessar o ensino e, através desse ensino, me tirar desse lugar que ela considerava que não era o melhor de todos, por experiência dela na vida. Eu sou uma mulher lésbica, eu vivo nas periferias, já trabalho também, então eu tenho toda uma relação de marcadores que estão em mim, estão no meu corpo. E quando eu falo de determinadas coisas, eu estou falando de mim, diretamente de mim, ou da minha trajetória, ou daqueles que estão muito próximos a mim. Então, para pensar num pós-pandemia, primeira coisa que me passa pela cabeça, assim, até citando Paulo Freire, como o professor estava falando anteriormente, é esperançar. Eu acredito, eu confio, e é por isso que eu trabalho, é por isso que eu me dedico. E inclusive trazendo de uma forma mais afetiva, que era isso que vocês estavam falando anteriormente, isso me toca tanto que eu penso que talvez seja isso que me mova para os trabalhos que eu faço até hoje, porque produz em mim esse sentido de compreender que essa realidade que é tão difícil, ela pode sim ser modificada, mas ela vai ter que ser modificada a partir do momento que a gente vai ter uma democratização dessa informação, que não vai chegar na periferia sozinha porque ela é estratégica, porque a especulação imobiliária está assim de olho nessas áreas e não vai querer que a gente tenha essa informação e questione esses lugares e comece a apontar e a pontuar situações que sejam benéficas para a gente. Não vão querer. Não querem, de fato, não querem, querem nos retirar. Então, pensar em toda essa organização é pensar, assim, em mim, mas e pensar em todos os meus. É pensar como é. Isso é uma coisa que eu pouco ouço falar agora, nesse momento mesmo de pandemia, nas pessoas com deficiência, nos indígenas, nos quilombolas. São essas as pessoas que a gente tem que olhar a população negra como geral. São essas as pessoas. Se o racismo é um determinante em saúde, a gente está falhando. Porque nenhum boletim que eu ouvi agora do Ministério da Saúde falaram sobre o quesito raça-cor diante dos óbitos dessa pandemia. E isso quer falar muito, inclusive. Exatamente. A gente vai ter que pensar. E vejo que a gente tem um problema enorme, eu vejo que a gente tem um desafio que é ainda maior, mas eu me coloco à disposição desse desafio, porque nunca foi fácil para a gente, nunca foi fácil. Inclusive, para chegar até os lugares em que nós, enquanto negros e negras, ocupamos hoje, é muito difícil.
é bem mais complicado. A gente tem muita coisa para provar para chegar na universidade, mesmo que ela seja pública. É uma dificuldade gigantesca. Então, esperançar e se colocar à frente nesses processos e compreender que sim, vai ser difícil, mas que existe a possibilidade da gente estar transformando e pensando num coletivo, pensando no coletivo, ações para minimizar o impacto disso para os nossos, é fundamental. E é nisso que eu acredito, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Por isso que eu falo tanto nas ações que tem que partir do lugar onde a gente está, e para poder ter esse impacto. É isso. A gente não vai fazer grandes transformações a partir do modo... Na verdade, a gente não vai fazer grandes transformações se a gente for pensar no macro, mas partindo daqui, das micropolíticas, das que está disposto, tem que se colocar ali à frente disso. Eu acho que isso é o que, de fato, é o fundamental agora, que é um momento histórico, que daqui a pouco a gente vai, daqui a 10, 20 anos, a gente vai estar olhando para trás e vai dizer, olha, conseguimos superar isso, foi difícil, mas conseguimos. Mas eu acredito que se não tiver esse olhar, pensando na coletividade, se colocando à disposição para essa transformação, nada anda. Eu faço desse um mote de vida, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu me coloco essa disposição. A história de construção de nós, enquanto mulheres negras, de uma população, de uma comunidade negra, e volto a chamar novamente os indígenas, quilombolas, porque é isso, essa construção sempre se deu no coletivo. E foi isso que fez com que até hoje nós conseguíssemos minimamente avançar, e minimamente mesmo, porque ainda não estamos nos espaços do poder, porque ainda não estamos à frente da maneira como deveríamos, sendo a maioria da população no Brasil. Eu acho que é por aí, assim, a ideia é mais ou menos essa. Obrigada. Eu estou sem som, não estou escutando. Annalise, tu fechou teu microfone. Estou sem som. Atrapalhei aqui. Mas eu, enfim, queria agradecer de novo a fala de vocês, e isso que a Dayana colocou agora me fez lembrar de um dos muitos textos assim, que circularam, que eu pude ler nesses dias aí, que dizia que o vírus não faz revolução, né? O vírus não é transformador, né? São as pessoas que fazem uma revolução, que podem transformar a realidade que está aí. A gente tem a Priscila, queria fazer uma pergunta. Tu pode falar, Priscila? Tu vai escrever. Tá, então pode colocar aí tua questão. Não Ei, estou. Priscila. Enquanto a Priscila, não seja, a Priscila, ela disse que ia falar, mas ainda não entrou a fala dela aqui. Acho que tem um comentário, uma pergunta do Moisés, não sei, da Taiciane. A Priscila está dizendo que está falando já, vocês estão ouvindo? Eu não ouvi. Não, a gente não está te ouvindo, Priscila. Não está dando para ouvir. Não. Enquanto tu escreve a tua questão, então, ou tu vê o que se passou aí, eu vou ler os 2 comentários que tem aqui, da Taiciane, que diz, frente ao atual cenário do neoliberalismo, fica difícil uma pós-pandemia, especificamente no Brasil, de uma superação do individualismo. Ainda temos um longo caminho a percorrer, ainda mais com o posicionamento do governo. E o Moisés diz, nas falas de vocês, eu fiquei pensando na diferença entre solidariedade e caridade. Frente à nossa sociedade de hiperindividualização e espetacularização de nossas ações, como não sermos capturados pela caridade, ao invés de construirmos de fato relações e ações de solidariedade, no sentido de um projeto solidário de sociedade anticapitalista. A Priscila ainda não está podendo escrever ou falar. Se vocês quiserem comentar algo disso enquanto isso, ou alguém mais quer se manifestar aqui.
Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Eu realmente aqui deu problema com a minha câmera, tá ela aqui, mas eu só queria fazer um comentário rápido, enfim, agradecer em primeiro lugar assim a Dayana, o Leonardo e a Marla. Estão me ouvindo? Sim. Tá, que a Eduarda disse que cortou ali, tá bem. Mas assim, fazer um agradecimento e marcar um pouco assim a qualidade, né, das falas e do debate de uma forma ampliada, né? Quando a gente diz assim, bom, tanto a saúde quanto a clínica, né? Pensar em integralidade e pensar de uma forma ampliada, né? Conceito de saúde ampliado, né? Estou pensando aqui um pouco o que nos moveu, talvez, né, a nos juntarmos e pensarmos essas aulas conjuntas entre as duas residências, né? Que é um pouco o que está colocada, né? Que está posta como um dos grandes efeitos aí desse momento que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia que a gente vive. E em alguns momentos a gente tem compartilhado o quanto que a gente se sente um pouco, o quanto que a gente se sente um pouco nessa letargia quando está aí profissionais da saúde mental em isolamento social, né? E às vezes numa ânsia de que queria estar um pouco com ontem na aula da saúde mental, o quanto que esse trabalho relacionado à saúde mental é um trabalho que ele vai ser prolongado aí na pós-pandemia, né? Ele não vai se encerrar quando a gente terminar o isolamento social, né? E aí eu fico pensando que essas discussões que a gente está conseguindo promover e essa discussão de hoje, então, quando a gente pensa assim, bom, o que a gente pode aprender com esse processo, né? Se é mais individualismo, se é mais egoísmo, se é mais uma perspectiva mais destrutiva, né? Ou se a gente pode conseguir ser solidário, cuidar uns dos outros, né? Pensar uma sociedade com menos desigualdade, com acessibilidade a várias políticas públicas, né? Não só a de saúde, né? Então, eu fico pensando que essas questões vão estar com a gente aí. Então, só agradecer mesmo. O movimento que eu queria falar, enfim, era de um agradecimento, porque eu acho que são discussões de muita qualidade, assim, que vão se tornar ferramentas para nós aí nas nossas intervenções. Não sei se eu posso fazer só pegar um ganchinho do Rafa, né? E por conta dos residentes aí, o que eles estão apontando, né, em relação a daqui para frente, e eu penso que essa disputa, né, dos rumos da história, ela prossegue, né? A gente agora no momento mais radicalizado, né? Eu penso que é essa pergunta que nos habita e que acho que a gente deve assim cada vez mais instigar. Né? Acho que a gente não pode abrir mão desse debate mesmo, que é para que mundo que a gente quer voltar. Né? Eu acho que são perguntas e quando eu penso nisso e quando eu vamos retomar a produção o mais rápido possível, né? Porque precisamos, né, acelerar, né? Eu penso que agora é hora de fazer aquele balanço que a gente faz lá no final do ano, né? Que tem que estar fazendo sempre, né? Mas é o momento de fazer um balanço aí e nos mobilizarmos, né? Eu estou muito interessado em fazer no pós-pandemia, mais ainda, né? Essa mobilização, né? Que a gente possa dizer de jeito nenhum voltar ao que a gente vivia, né? Eu acho que a última coisa mesmo que a gente deve fazer, fico tenho muito claro isso, né? É fazer tudo o que a gente já fazia, né? Eu acho que pós-pandemia tem que nos
organizar para isso, né, para um fazer diferente. Só dando um piteco aí, não sei se a colega que queria falar se organizou lá. A Priscila ficou de escrever, mas ainda não escreveu aqui, mas tem 2 outros comentários que a gente está chegando assim nos 20 minutos finais, tá? Escreveu aqui, então eu vou ler os 3 comentários aqui e aí depois passar para vocês fazerem também os comentários finais de vocês aí para a gente ir concluindo. Então, a Taiciane, ela diz que a fala da Dayana é muito importante, acho que aproximar a academia da população com o intuito de reforçar a autonomia da população mais fragilizada e das minorias é a base de suporte, isso aliada de garantia de sobrevivência física. E a Joyce, ela coloca assim, tenho pensado nas orientações que os órgãos gestores em saúde mental têm seguido. Me parece que o teleatendimento tem sido uma das principais orientações a serem seguidas nesse momento. Todavia, entendo que essa modalidade tem um recorte de classe com um alcance muito limitado. Entendo que isso significa desassistir uma parcela pensamos o cuidado em saúde. Como podemos pensar estratégias de cuidado mais democráticas em um momento que também sabemos da importância do isolamento social? E aí a Priscila coloca assim, primeiro gostaria muito de agradecer a fala da Dayana, que acompanha a militância totalmente inserida na periferia. Quanto à questão, vejo que nó crítico da periferia se dá por uma necessidade concreta, que é, primeiramente, estar alimentado. Porém, para cuidar da saúde, faz-se muito necessário saneamento básico. Diante da incapacidade do capitalismo de resolver esses problemas, o governo tem mandado para a produção, principalmente a quem falta essas necessidades. Aí ela diz que tem mais a escrever, mas não escreveu ainda, então ficamos com isso para vocês, vou passar a palavra para vocês. A Dani quer falar, Dani? Não, Analice, eu não sei por que fica abrindo o microfone aqui, considera. Travado. Sumiu o som, não escuto nada. Quem fala? Eu fiquei aqui, porque meu microfone travou uma hora e eu fiquei meio aqui vendo isso. Não sei o que que aconteceu com vocês. A Dayana estava tentando falar e aí não se ouvia, era isso? Ou não? A Dayana agora está de microfone travado, que nem eu. Eu ia sugerir que, enquanto a Priscila não conclui a escrita dela ali, quem sabe passar a palavra, em função do tempo até, né, passar a palavra em relação a esses comentários. Aqui, ó, eu vou terminar de ler o que a Priscila escreveu ali. Quanto ao distanciamento da academia, tenho total acordo com o que ela diz. Por isso pergunto, não será essa hora de retomarmos a militância no nível da economia? Pois na falta da nossa militância, o governo, nesse momento mais conservador, usa da fragilidade da classe, que tem cor e gênero, que tudo produz, para mandar as trincheiras adoecer e, consequentemente, morrer. A pergunta é, qual os rumos da militância? Então, é uma perspectiva de pensar a militância, então, qual
Podemos passar para vocês, então, para os convidados? Eu me proponho a fazer o meu agradecimento, então, final, e tentando comentar esse último ponto. Creio que a Analice, quando iniciou esse nosso encontro, fez uma síntese muito boa do filme O Fio da Meada, tratando aqueles 3 fios, né? De retorno ao território, considerando que tudo é território, o conceito de saúde é um território em disputa, que os alimentos e os ciclos de vida devem ser considerados em função desse território e que os conhecimentos que dão sentido e dignidade têm que ser retomados. Eu creio que isso coloca bem o nosso espaço pós-pandemia. Pós-pandemia, os nossos desafios vão ser exatamente os mesmos. E nós vamos estar mais debilitados, porque a desorganização ela tende a crescer quando o desespero avança nos grupos mais fragilizados. Ainda assim, particularmente, eu me proponho e imagino que um dos caminhos para nós é darmos apoio aos grupos que já fazem o que nós consideramos positivo. O MST, o CONSER, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o Movimento Ciência Cidadã, os grupos que nós percebemos atuando de maneira positiva em relação a esses conhecimentos que dão sentido e dignidade, vão precisar do nosso apoio. E nesse momento, uma coisa que funcionou foi o chamado para ficarmos em casa. Então isso indica que uma ameaça e uma liderança positiva, que no caso foi o Mandetta, por incrível que pareça, nos fez seguirmos um caminho de maneira comum. Acredito que nós vamos precisar de lideranças positivas, como a Dayana se mostrou ser, nesse próximo momento. E lideranças positivas que chamem, assim que possível, todos para a rua. Todos para a rua pela democracia participativa, todos para a rua pelos direitos humanos, todos para a rua em defesa dos bens comuns. E basicamente, do ponto de vista da saúde, o conceito de que a saúde coletiva é uma responsabilidade coletiva. Não é possível saúdes em guetos, saúdes em espaços específicos, principalmente a saúde ambiental na casa comum. Portanto, esse tipo de atividade que vocês patrocinaram e que eu agradeço muito ter tido a oportunidade de participar, deve se repetir agora, nesse período em que estaremos em casa. Precisamos multiplicar esse tipo de atividade. Obrigado pela possibilidade de participação e por conhecer essas pessoas que eu não conhecia, a Analice, a Dayana e o Rafael. E abraço aos demais que não apareceram na telinha. Aí. Seguimos. Eu não sei se meu microfone está... Estão me ouvindo? Sim, sim. Oi? Oi, tá bem. Sem dúvida, né? Acho que bom que a gente se encontrou aqui hoje, que a gente pode estar ampliando, né, a nossa rede, e penso que a nossa militância dentro da ciência, da academia, nos territórios, ela sai, sim, fortalecida também, né? Eu penso que é importante que a gente possa acreditar e saber encarar esse mundo das incertezas, né? Para que a gente possa abraçar algumas certezas, né, que nos acompanham. E uma delas, eu acho que é a oportunidade da gente reforçar a consciência, assim, a consciência de algumas verdades humanas aí, né, que fazem a nossa vida ter qualidade, como o amor, a amizade, né, e a solidariedade. Achei muito legal ali, daria pano para manga para a gente conversar entre a caridade e a solidariedade, né, qual é o que é um, o que é outro, né, e como que a gente avança. Mas bem colocado pela Dayana, nós temos uma emergência, né? Nós temos uma emergência ainda, e com o contexto da pandemia mais ainda, né, aguçado, que é a fome. Então eu penso que com fome ninguém luta, né? A gente precisa comer para poder lutar. A minha mensagem final e de agradecimento, e que bom reencontrar as pessoas aqui, conhecer a Dayana, é essa, né? Que se tudo que está acontecendo está sendo uma oportunidade para o capitalismo, né, avançar, e para toda a violação, né, de direitos que vinha em curso ainda
ficar maior, eu penso que para nós da militância, para nós da ciência engajada, né, também podemos fazer desse momento uma oportunidade para isso, né, ir para a rua. Vamos para a rua em breve, mas nesse sentido, né. Eu acho que teve um artigo aí desses todos que a gente vai lendo, né, nesse período, que falava sobre a desobediência civil, né, algumas palavras, né, de domínio que não vão, né, que não nos ajudam, assim. Então aqui fica a minha fala, né? Agradeço a oportunidade. A gente segue nesse coletivo aqui discutindo tudo isso e a relação com a saúde. Essa saúde que é ampliada, né? Bem lembrada para a Daiana. Obrigadão por hoje. Tamo aí. Obrigada. Eu não sei se a Daiana segue travado, não consegue. Aconteceu com o meu agora ele não trava mais também. Não sei o que está se passando, só a Daiana escreveu aqui, enfim, né? Que está o microfone travado, mas agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar aqui trocando com vocês. Fico à disposição, sigamos nas lutas, nós por nós. Nós por nós. E, enfim, eu queria também, em nome da residência da URGS, da residência da Unicinos também, depois o Rafa, não sei se ele ainda está aqui, porque o Ramiro, filho dele, a gente estava ouvindo ele chamando. Tô aqui. Então tá, queria agradecer muito, sim, a possibilidade de estar escutando vocês. Eu acho muito precioso a gente poder fazer também essa conexão, né, entre uma luta pela agroecologia, uma luta por uma terra e um alimento são, e a luta que a Daiana representa aqui também, que é a de fazer esse alimento, enfim, chegar à população que tem fome, né? E Marla, te agradeço também a Daiana para estar aqui. Enfim, foi muito bom escutar vocês. Agradeço bastante. Não sei se o Rafa quer dizer alguma coisa. Não, também agradecer a discussão, acho que foi muito oportuna, né? E de novo, dizer assim, da parte da militância e da atuação em saúde, são questões que vão estar com a gente aí, né? Vão estar com a gente se a gente não... Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Cortou um pouquinho, mas o final... entendendo assim que nós, né, somos um coletivo aí, 2 coletivos, né, e agora que estão tão unidos aí pensando discussões como essa, só tem a agregar, assim, né? Então acho que agradecer os participantes, né? E seguimos, né? Seguimos semana que vem, isso. E que bom que vai estar disponível também, né, gente? Que bom que vai estar disponível o vídeo depois, né? A discussão. Sim, a gente vai seguir pensando, né? Outros encontros como esse. Não sei se semana que vem, Rafa, mas vamos pensar. Tá bem. Tá. Ok. Obrigado, gente. Um abraço. Então a gente encerra esse momento e aí a residência de saúde mental coletiva tem depois um encontro, né, entre tutores e preceptores, que nessa mesma sala, mas a gente tem uns 10 minutinhos de intervalo e aí então encerramos aqui. Obrigada a todos vocês. Até uma próxima.